Obrigado, Bispo Jonatas, obrigado, apóstolos, obrigado, Bispo Ronaldo, obrigado a cada um que aqui está, que atendeu ao chamado para esta conferência. Sinceramente, eu percebo que nós estamos vivendo os melhores dias e o melhor momento da nossa história. Muitos que às vezes carregam aquele saudosismo, não sei quando foi tão bom, ai que saudade daquela época. Mas na realidade, queridos, estes são os dias que o Senhor separou para que nós escrevamos uma história de realizações, de conquistas, de grandes feitos e de um resultado tremendo para a glória do Senhor. Eu creio que este é o tempo que Deus separou, que Deus escolheu para mim e para você. Nós temos hoje o tempo e a oportunidade se encontrando, especialmente porque Deus está nos ensinando a andar e a viver num mesmo propósito. Eu estou muito feliz com o resultado da escola de pastores, penso que foi tão edificante, para mim foi a melhor até os dias atuais, porque nós conseguimos focar muito bem o tema que foi Igreja Excelente. E essa é a meta, esse é o foco, esse é o propósito para todas as igrejas Luz para os Povos, sermos igrejas excelentes, excelentes na palavra, excelentes no louvor, excelentes nos ministérios, intercessão, no ministério de artes, no ministério de diaconato, enfim, em todas as áreas. O propósito de Deus é sermos uma igreja excelente. E podemos então entender que, quando compreendemos isso, nós vamos focar naquilo que Deus quer que nós foquemos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar as pessoas como a nós mesmos. E isso então nos leva a servir a Deus, servir as pessoas, amar ao Senhor e amar as pessoas. Com esse coração, nós temos toda a tranquilidade então para desenvolver o propósito, o plano, o projeto de Deus para nós, como o Bispo Ronaldo tão tremendamente nos ensinou. E foi muito bom ouvir o pastor Luciano Subirá. Eu penso que muito daquilo que ele tem pregado, talvez muitos de nós já estamos pregando, falando, ensinando, compartilhando, mas algo que trouxe clareza para nós, justamente de que o nosso grande sonho é viver a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, até que nada mais importe. Porque eu sei que conheço muitos pastores, bispos, membros, irmãos, queridos, a nossa vida está imersa no reino de Deus. Eu me converti em 1992, estou no Ministério Luz para os Povos há 27 anos, e estamos há 20 anos em Uberlândia, e desde então, a nossa vida tem sido para servir, para aprender, para poder cumprir o plano e o propósito de Deus. Nesse sentido, plantamos 4 igrejas em Uberlândia, plantamos mais 5 dentro do estado de Minas, plantamos mais 3 em São Paulo, agora plantamos uma em Portugal, lá na cidade de Porto. Estamos indo inclusive com a aquiescência do nosso ministério, agora no mês de maio, recebemos oração, recebemos aqui imposição de mãos do presbitério, para estar em Portugal, abençoando ali, e eu creio que vai ser um tempo tremendo, mas tudo isso faz parte desse grande processo que o Senhor tem trabalhado em nós e nos ensinado a realmente viver segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas irmãos, eu quero sim ser muito sincero, muito transparente, e nesta manhã pensar, avaliar com os irmãos, de que maneira nós temos vivido esses processos, de que maneira nós temos passado por todas essas circunstâncias que a vida tem nos apresentado, de que maneira nós temos nos posicionado diante das situações. Porque a grande verdade é que a grande maioria dos irmãos aqui são PhD em enfrentar lutas, guerras, batalhas, momentos de estresse, de pressão, porque o ministério é uma grande escola de treinamento emocional. Porque, como psicólogo, eu tenho visto, queridos, a importância, a relevância de nós vivermos hoje uma vida saudável emocionalmente falando. E olha, não tem nada mais pesado do que passar por pressões, cobranças, guerras, batalhas, e ao final de tudo isso traz sobre nós um peso e traz um resultado muito doloroso. Quantos acabam enfermos emocionalmente, enfermos no corpo por conta das pressões ministeriais? E aí tudo isso tem me feito entender, compreender que infelizmente, muitas vezes,
nós erramos no processo. Erramos na maneira da condução. Erramos na maneira de fazer as coisas. Erramos na maneira de conduzir, de tomar decisões. Erramos como líderes, erramos como gestores, erramos como pastores, erramos como maridos, erramos como pai. Que isso, bispo? É um atestado de culpa? Sim. Qual o problema de reconhecermos erros? Qual o problema de assumirmos as nossas falhas? E nada melhor do que chegarmos a este momento, a esta conferência, onde estamos atualizando e enxergando todos juntos o mesmo propósito, que é de sermos luz, que é de alcançarmos o sonho de Deus para o nosso ministério, alcançarmos o propósito de edificarmos igrejas excelentes. E tudo isso pode ser feito com muita alegria, com muito amor, com muita tranquilidade. E hoje eu quero trazer ao coração dos irmãos justamente aquilo que eu considero ser vital. Depois desses 20 anos de ministério em Uberlândia, e servindo ao Senhor, servindo à igreja, entendendo que nós podemos edificar clima saudável. Talvez você já ouviu, você já leu, você já percebeu que existe sempre, anualmente, aquelas pesquisas de as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Na revista Exame sempre tem o guia, as 150 melhores empresas. Eu fui pesquisar, fui ver, hoje essa classificação se dá por ramo. É nos agronegócios, na área da saúde, na área do comércio, na área da internet, mas sempre há essa busca do melhor lugar para se trabalhar. Por quê? Porque as pessoas querem não apenas a realização, o retorno financeiro, mas elas também querem paz, tranquilidade, harmonia, e para isso é necessário um clima organizacional, um ambiente tranquilo, um clima que proporcione realmente alegria, felicidade e realização. E trazendo esse conceito apenas como referência, porque nós não queremos aqui comparar ou trazer o conceito organizacional, empresarial para a igreja, não. Eu só estou dizendo a você que nós podemos edificar a igreja e podemos também fazer isso de uma maneira que haja uma atmosfera, que haja um clima, que haja um ambiente de fé, amor e alegria. Sabe por quê, queridos? Porque a obra de Deus não é para ser um peso. A obra de Deus não é para ser um fardo. A obra de Deus não é chicote nos lombos. A obra de Deus não é, de maneira nenhuma, um jugo que nos leve quase ao morticídio. Na realidade, a vida de Deus, a vida, a obra, o propósito de Deus em nós e para nós é para ser vivido com muita leveza, com tranquilidade, com paz, com gosto. E quantas vezes nós temos ouvido pessoas que estão cansadas do ministério, pessoas que estão desmotivadas, pessoas que desistem, pessoas que querem chutar o balde, pessoas que querem desistir. Talvez na sua igreja local você já teve que lidar com casos de líderes que desistiram, com líderes que estão ali quase que na marra, segurando uma célula, segurando o ministério de louvor, segurando o ministério de intercessão. Por quê? Porque estão debaixo de jugo, de cobrança e de peso. É por isso então que eu creio que esta palavra ela vem se encaixar com o momento que nós estamos vivendo, que é a necessidade de entendermos que, sim, edificaremos missões com muita excelência, vivendo em um ambiente de fé, alegria e amor. Claro, praticaremos discipulado na sua plenitude da palavra, com fé, alegria e amor. Discipulado não é para ser manipulado, não é para ser um tempo de controle, de manipulação, de domínio, de sujeição. Não. E infelizmente, por causa de erros de condução, por causa de erros organizacionais, estruturais e até de visão, nós acabamos trazendo um peso desnecessário para aquilo que poderia ser e é tão prazeroso. Querido, servir a Deus é o maior projeto de vida que pode existir. A Bíblia diz que o reino de Deus é alegria, é gozo, ele é paz no Espírito Santo. Então, não dá para viver essa vida eterna, contínua, de deserto. Deserto emocional, deserto espiritual, deserto financeiro, deserto. Não, chega um dia que o deserto tem que acabar. Agora você vai às vezes em alguma igreja que parece que tem parece que tem um faraó dentro da igreja.
O faraó dando chibatada nos escravos, aonde há uma tirania, aonde há um peso, as pessoas têm medo de orar, medo de dar opinião, medo de falar, medo de palpitar. Senhor Jesus, não é esse o nosso chamado. E é por isso então que nós traremos esta palavra nesta manhã, edificando, formando, vivendo uma atmosfera de fé, amor e alegria. E o texto que eu quero ler, você deve sabê-lo de cor, Mateus 11, 28 ao 30. A Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Queridos, esse texto parece que você já usou ele muito no evangelismo, para ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus, para ministrar para alguém que está num ambiente de tristeza, de depressão, de cansaço, de desânimo, de sofrimento profundo. Às vezes você vai no hospital, usa esse texto. Às vezes você vai numa prisão, usa esse texto. Em qualquer lugar. Mas sabe o que eu quero trazer nesta manhã ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, como ministério? Que esta é a palavra do Senhor para nós. Vinde a mim, diz o Senhor, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acharei descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor que nos leva às águas tranquilas. O Senhor, Ele nos traz para o refrigério da sua presença. O ministério, servir a Deus, é para ser vivido diante daquele que sustenta a nossa alma com paz e nos proporciona alegria, amor, tranquilidade e segurança. E por que às vezes nós não vivemos isso? Justamente porque nós temos dificuldade de entender que a atmosfera, o clima, o ambiente da igreja é determinado pela maneira como nós nos comportamos. Todos nós aqui temos, digamos assim, identidade. E a gente sabe que na nossa perspectiva pessoal, a gente conduz as coisas conforme a gente é, conforme a gente está vivendo, conforme a gente está ali vivenciando o momento. E a igreja que você frequenta, o lugar que você está, a célula que você está inserido, o ministério que você participa, qual é o ambiente? Como que é o clima deste lugar que você está agregado hoje? Primeiro, é um lugar de fé, amor, alegria, amizade, respeito, honra, gratidão? Ou é um lugar de tédio, fardo pesado, competição, desonra, intriga, crítica, desânimo, falta de resultado? Faz uma pequena reflexão agora, porque talvez você está cansado ministerialmente, talvez você veio para a conferência clamando: Senhor, que este seja o oásis do meu deserto. Quantas vezes a gente vem para uma conferência buscando esse ânimo, esse fôlego, essa máscara de gás para pôr esse balão de oxigênio, para refrigerar, para aguentar mais uns meses. Depois, meu Deus, que venha logo a conferência Conectados. Depois que vem o encontro de pastores: Senhor, quando virá o próximo balão de oxigênio? Quando virá a próxima experiência de choque no coração para eu conseguir permanecer vivo? Não é esse o propósito de Deus para nós. O reino de Deus é paz, é amor, é alegria no Espírito Santo. E isso é para ser diário, isso é para ser cotidiano, isso é para ser constante. Por isso, toda igreja que existe tem uma cultura. Toda igreja, todo ministério, nós sabemos que isso é uma verdade. Nenhuma é igual, nenhuma liderança é igual, nenhum ambiente é igual, mas os princípios são iguais. E são os princípios que nos movem. Queridos, esta palavra não é para tirar a essência do nosso ministério. A nossa essência está fundamentada na palavra, na oração, na comunhão, na honra, na fidelidade, na santidade, na prática de princípios imutáveis e inegociáveis da palavra do Senhor. Ok, mas de que maneira nós vamos viver isso? Sabe, hoje nós estamos presos ainda, isso está sendo, eu penso que a grande maioria tem entendido, nós estamos vivendo uma revolução no meio das igrejas, justamente de entendimento sobre como viver e praticar a nossa fé. Por quê? Porque a gente veio de julgos pesados durante anos recentes. Visões, metodologias, cobranças, resultados, religiosidade, enfim, tudo isso
nos faz entender que é preciso desacelerar em alguns momentos. É preciso aliviar a carga. É preciso realmente entender que temos cometido um erro grave. Em nome do crescimento da igreja, muitos têm adoecido. Em nome do crescimento da célula, muita gente tem feito loucura. Em nome do crescimento de um ministério, temos feito disparates. E aí vem um sacrifício que o Senhor não pediu. E às vezes o sacrifício é familiar, às vezes o sacrifício é financeiro, às vezes o sacrifício mais doído é o emocional. Porque muitas vezes não há retorno, não há reconhecimento, não há respeito, não há consideração, não há valorização. E por que eu estou dizendo isso, querido? Por quê? Porque muitos, eu tenho acompanhado muitas pessoas nesse sentido, em algum momento, pode passar por favor, vamos acompanhar no ritmo para a gente poder estar sincronizado aqui com os slides. Em algum momento, servir a Deus se tornou um fardo. Será que isso aconteceu com você? Você já passou por momentos assim, onde servir a Deus se tornou um fardo? Está pesado. Será que você já foi? Vou contar meu testemunho aqui no ano de 2000. Eu e Disneia saímos de Uberlândia, pegamos o carro e viemos, sentamos diante do apóstolo. E falamos para o apóstolo: está aqui, apóstolo, a chave da igreja. Nós estamos desistindo do ministério. Nós estamos abrindo mão. Não conseguimos mais. Não damos conta. O apóstolo pegou a chave da igreja, falou: ok, eu recebo, amém. Agora estamos de volta e você vai caminhar debaixo de uma nova unção, de uma nova graça, de um novo mover. E Deus colocou na nossa vida o bispo Adilson na época, nos abençoou muito, nos desafiou, nos deu uma chacoalhada, e enfim, fomos caminhando. Mas já pensamos em desistir, o ministério em momentos se tornou fardo, aonde veio tanta circunstância que nos fizeram repensar aquilo que era o grande propósito de Deus. Porque, queridos, a grande verdade é que o propósito é lindo e é maravilhoso, mas o processo é árduo. Bispo Ronaldo foi muito feliz nessa colocação. Por quê? Por que é árduo? Sabe por que é árduo? Porque envolve decisões firmes, porque envolve comprometimento, porque envolve caráter, porque envolve realmente uma postura séria, legítima, verdadeira. Bispo Jonatas, quero só fazer menção do trecho da palavra que ele abordou com relação ao comprometimento naquilo que é a colocação de Deus nas nossas vidas. Irmãos, Deus é em primeiro lugar. E quando Deus não se torna o primeiro no nosso lugar, na nossa vida, não toma realmente esse lugar, as coisas vão começando a ficar pesadas. E aí devolver o dízimo fica pesado, liderar uma célula fica pesado, porque às vezes nós estamos fazendo para pessoas. E é por isso então que muitos têm desistido. E a grande verdade é que o convite de Jesus para nós continua sendo: vinde, todos vós que estáis cansados. Jesus chama para Ele, Jesus chama para a comunhão, Jesus chama para o relacionamento, muito mais do que para o trabalho. Quantas vezes Jesus pegou os discípulos que estavam lá cansados, trabalhando, atendendo, fala: vamos nos retirar para um lugar. O fato de se retirar para um lugar não significa desistir, abandonar, mas significa que é um tempo de descanso. O descanso é legítimo. Deus estabeleceu o princípio do descanso. E às vezes nós queremos ser máquinas de trabalho, máquinas de liderança, máquinas de resultado. Não, o Senhor nos chamou para viver na presença dEle, no descanso da presença dEle. Porque ministério é para ser vivido com fé, amor e alegria. Ministério é para ser vivido com o quê, irmãos? Mais uma vez. Só as irmãs. Só os irmãos. Esse é o propósito de Deus para nós. Fé, amor e alegria. Não é irreverência, não é desrespeito, não é descompromisso, não é irresponsabilidade, não é abrir mão de princípios ou de valores, mas é entender que não precisamos carregar um sobrepeso, nem físico, nem espiritual, sem angústia, sem opressão, sem tristeza, sem mau humor, sem ira, sem murmuração. Infelizmente, quando estamos cansados, sabe o que acontece? O temperamento fala mais alto, e aí o temperamento se expressa, às vezes com falta de paciência,
com mau humor, com falta de educação, com falta de respeito, e isso traz sérios danos ao ministério. Porque, queridos, afinal de contas, o que é mais importante? A estrutura ou as pessoas? E se as pessoas são de fato mais importantes, é hora de nós entendermos a importância de amar, de cuidar, de respeitar e, claro, de ensinar princípios e valores que são inegociáveis. A santidade, a fidelidade, a honra, o respeito. Glória a Deus por isso. E é nesse sentido, então, que eu quero te convidar nesta manhã para que nós façamos do Ministério Luz para os Povos o ministério mais feliz, mais alegre, mais amoroso, mais gostoso de se viver, de se praticar, e que seja o ministério dos nossos sonhos, que seja o ministério da nossa vida, da nossa alegria, em nome de Jesus. Seja então, pode passar um ministério que nós vamos viver com fé, amor, alegria, entendendo a responsabilidade. Queridos, quem dá o crescimento é o Senhor. O dono, o patrão, o presidente, o líder, o Senhor da igreja é o Espírito Santo. Nós somos cooperadores, nós somos apoiadores. É Deus, é o Senhor quem dá o crescimento. Por isso, é hora de sairmos da prisão da cobrança. Chega de viver debaixo do jugo de Faraó. Produz mais tijolos, produz mais resultado. Eu quero mais. É hora de sairmos dessa prisão, desse cativeiro, e entrarmos na cultura correta, a cultura do reino de Deus, a cultura da leveza, do descanso, a leveza que nos proporciona relacionamento e intimidade com o Senhor. Por isso é hora de restabelecer prioridades. O que é prioridade para nós no ministério? O que é prioridade para nós no reino de Deus? É fazer 3 células por dia. Nós já fizemos. Loucura. É evangelizar um dia inteiro e ao final fazer um culto esperando que as pessoas venham, e depois os resultados não acontecem, a gente se frustra, se desanima, já não quer fazer mais. É hora de restabelecer prioridades. Quais são as prioridades? A prioridade número 1, inegociável, é a comunhão com o nosso Deus, pela oração, pela palavra. A prioridade número 2 é o discipulado, é a comunhão entre os santos, é andarmos juntos no mesmo propósito. Sabe, são várias, eu não posso aqui ficar elencando, mas o que eu quero nesta manhã é trazer alguns cuidados para todos nós, como igreja e como ministério. Porque, queridos, eu quero chegar ao final da minha carreira, completando-a com alegria, com fé, com amor, mas eu quero completar essa carreira vivo. Eu não quero completar essa carreira com um infarto, eu não quero completar essa carreira com um derrame, eu não quero completar essa carreira, sabe, queridos, com problemas estomacais, com problemas intestinais, enfim. Eu quero chegar vivo ao final dessa carreira. Quantos querem chegar vivo em nome de Jesus? E eu estou falando disso fisicamente, mas muitos têm caminhado a carreira se matando emocionalmente. Depressão, angústia, estresse, ansiedade. E aí é que entra justamente a importância de nós termos alguns cuidados. Cuidado número 1. Cuidado número 1, o apóstolo vai gostar desse ponto. Cuidado número 1, cuidado com excesso de seriedade. É muito gostoso estar perto do apóstolo, porque o apóstolo ele sabe equilibrar o momento de seriedade, mas o momento de descontração. Você está perto do apóstolo, você pode ficar esperto que logo, logo sai uma piada. Né? E às vezes as pessoas criticam, poxa, mas o apóstolo conta piada demais. Mas ele entendeu esse sentimento de viver, sabe, queridos, sem esse excesso de seriedade. Para servir a Deus não precisa vestir a burca e poderoso, eterno e soberano Deus. Não, vamos servir a Deus com alegria, com leveza, com amor, com disposição. E há líderes, queridos, que são excessivamente sérios. Aquela postura rígida, rigorosa, inflexível. Deixa eu dizer para você, a sua cara de bravo não vai fazer parecer que você tem mais autoridade espiritual. Você fechar a cara e fazer uma expressão de compunção, sei lá o quê, não vai parecer que a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Muito pelo contrário. Se você pensar em Jesus, o estereótipo de Jesus como figura humana,
As pessoas queriam tocar, as pessoas queriam estar perto. As crianças eram loucas por Jesus, porque Jesus expressava na sua face uma expressão de amor, uma expressão de graça, uma expressão de aceitação, uma expressão de reconhecimento, de valorização. Olha para esse irmão que está do seu lado, fala para ele: larga de carranca, larga de cara feia, você é a cara de Jesus. Amém, irmãos? Não precisa de cara feia para expressar autoridade, para expressar. Sabe, queridos, rir faz bem, rir renova, rir restaura. Eu particularmente sou péssimo para contar piada, até queria fazer um curso, podia dar um curso de como contar piada. Mas, irmãos, rir faz bem, rir da vida, rir, sei lá, de vídeos de comédia. De vez em quando eu estou meio estressado, vou contar aqui um pecado meu para os irmãos. Estou meio estressado, cansado, preocupado com conta, preocupado com célula, preocupado com igreja, preocupado. Ai, vou ficando louco. Aí eu pego o meu notebook, ponho um fone no ouvido, vou lá no YouTube e vou ficar procurando vídeo de comédia. Aí de vez em quando eu acho uns do Tiro-Lipa lá, que aí eu racho e ri. Aí, sabe por quê, queridos? Rir libera alguns hormônios saudáveis para a nossa vida. Libera hormônios de endorfina. E a endorfina, ela anula o cortisol. Sabe o que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Talvez você está estressado porque você não ri, porque você não joga uma bola, porque você não vai numa piscina, porque você não tem tempo, não dá conta, não brinca com seus filhos, não brinca com seus netos, não sai, vive aquela pressão contínua. Não, é hora de nós buscarmos um ambiente de fé, amor e alegria, dentro de casa, dentro da igreja, na célula. É para ser vivido com prazer. O ministério, nós precisamos ter o cuidado com excesso de seriedade. Segundo, sei, mas esse relógio, Bispo Ronaldo, ele é louco, ele está acelerado, não pode, esse compasso aqui, o RPM está fora. Segundo, cuidado com o excesso de trabalho. Paulo falou algo para Timóteo que me impacta. Paulo falou para ele: aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Queridos, quando Paulo falou isso, Paulo estava fazendo uma propaganda, um comercial do ministério. E aí, Timóteo ficou muito feliz. Timóteo ficou extremamente realizado, falou: eu quero. Mas sabe, que imagem nós estamos passando hoje do ministério? Parece que ministério é fardo, parece que ministério é pressão 24 horas por dia, parece que liderar, discipular, nossa, irmãos, tem gente que pega o celular e vê algumas ligações, começa a tremer. Meu Deus do céu, esse irmão está me ligando de novo. Meu Deus, ai. Fica com medo, recebe uma mensagem no WhatsApp, é áudio. Jesus de Nazaré, dá palpitação, o coração começa a bater mais forte. Por quê? Porque o estresse, o peso, sabe, aquele ritmo acelerado está matando. Então é hora de nós sairmos desse fardo, dessa pressão, desse nível de acusação, e seja ela vinda dos números. É hora de nós buscarmos a cultura do descanso. Que isso, bispo? O que você está falando? Querido, eu estou te falando que você tem que separar um dia da semana para a sua família. Eu estou falando que você tem que separar uma vez por mês, pelo menos, para ir no cinema. Vai assistir o novo filme dos Vingadores, sei lá o quê. Eu assisti Aquaman esses dias, eu amei, falei: nossa, eu estava precisando. Que tremendo. Sai de cena um pouco, vai descansar, vai para o clube, vai pescar. A esposa libera seu marido para ir pescar, porque senão esse homem vai dar um ataque do coração, em nome de Jesus. Irmãos, liberem as mulheres para ir no shopping e solta esse cartão de crédito, em nome de Jesus. Queridos, vamos viver a vida com alegria, vamos viver com prazer, vamos viver com motivação. Cuidado com esse excesso lascado de trabalho. Célula, discipulado, culto, campanha, jejum. Já cansei só de falar. Estamos no mesmo propósito, queremos chegar no mesmo alvo. Terceiro, já falei, excesso de trabalho. Quarto, cuidado com excesso de cobrança. Irmãos, é importantíssimo que nós tenhamos acompanhamento daquilo que nós estamos fazendo, relatórios, números de célula, números de visita, de discipulado, mas sem pressão, sabe, sem livro de ponto.
Parece que tem pastor que fica na porta da igreja com um livro de ponto, né, assinando. O ministro de louvor hoje não veio. Meu irmão, você chegou atrasado 5 minutos, era para você ter chegado às 6, o culto é às 7, você tem que chegar às 6. Aquela rigidez, aquela dureza, cuidado com o excesso de cobrança, porque isso vai gerar pressão, estresse, culpa. E olha, quando você estabelece uma meta, um propósito que alguém não consegue cumprir, o diabo é especialista em fazer daquilo um motivo de acusação. O acusador dos nossos irmãos, ele está pronto para operar e para agir. Por isso, cuidado com o excesso de cobrança. Quinto, cuidado com o excesso de regras. Regras, não pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. É desse jeito. Não, o pastor falou, a água parou. O bispo mandou, é desse jeito. Não, o apóstolo falou, os céus agora vão se abrir porque o apóstolo mandou. Espera aí, gente. Às vezes nós estamos entrando num excesso de autoritarismo. A igreja deixou de ter pastores para ter mandatários. Ministérios que estão sendo não pastoreados, mas controlados, manipulados e impostos goela abaixo. Que reino de Deus é esse? Não é esse o propósito do Senhor para nós. Nós somos servos a priori uns dos outros. Nós não estamos aqui para querer, dominar. Não sejais dominadores do rebanho, disse o apóstolo Pedro. Não sejais controladores, manipuladores. É hora. Bispo Henrique deu um testemunho de como ele tem liderado a igreja nos últimos anos. Com a sua equipe, compartilhando, orando juntos, conversando. E é para todos nós um grande desafio ter uma equipe que responda, porque claro, muitas vezes o pastor fica com a responsabilidade sozinho, ele tem que ser duro para afirmar a autoridade, duro para provar que ele tem razão, duro para que as pessoas acreditem nele. Mas olha, irmãos, é hora de nós tirarmos esse peso dos nossos ombros. Sabe por quê? Porque realmente quem vai firmar, confirmar, fortificar o nosso ministério é o Senhor. É o Espírito Santo do Senhor. Não são regras, não são normas, não são ritos, não é manual disso, daquilo outro. É o mover do Espírito Santo. Nós temos um propósito, nós temos uma direção, nós temos uma visão ministerial, nós temos uma liderança, nós temos referências, nós temos um norte. E é por isso então que nós também precisamos ser libertos, em sexto lugar, do cuidado excessivo da pressão da multiplicação. Tem que multiplicar. Estamos fazendo a conferência, tem que arrecadar. Vamos tirar a oferta aqui, os irmãos têm que... Perdão dizer, queridos, nós não queremos forçar os irmãos a ofertar. Quero pedir perdão aos irmãos se alguém se sentiu constrangido no momento da oferta. Não é esse o propósito de nenhum dos ministrantes aqui. Nós queremos ofertar em amor, em função dos projetos do ministério, em função dos propósitos, de tudo aquilo que temos para edificar como reino de Deus, com a bandeira da luz para os povos. Mas não se sinta constrangido, se sinta compungido pelo Espírito Santo do Senhor e oferte com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Por isso, não tem que multiplicar, não tem que arrecadar, não tem que discipular, não tem que jejuar, não tem que fazer. Como assim, bispo? Agora liberou geral? Não. Nós vamos fazer por princípio, por amor, entendendo que o nosso chamado, que o nosso propósito, ele está muito acima de regras, de pressões, de obrigações, de tem isso, tem aquilo outro. Querido, quem é chamado, quem tem um comprometimento, não precisa ouvir de ninguém, você tem que fazer isso. Você acha que alguém já chegou para o apóstolo dizendo, apóstolo, eu tenho que fazer isso? Muitas vezes o apóstolo já ouviu isso. Mas será que ele parou para se submeter a todas as vezes que alguém disse a ele, você tem que fazer? Na verdade, ele sempre soube. E ele sempre entendeu, porque é o que ele nos ensina. Que a escutatória mais profunda dele é das direções do Espírito Santo. Você vai ser pressionado a fazer. Você vai ser pressionado a realizar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. É hora de ouvir do Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer? Em aliança com a sua liderança, em aliança com o propósito de Deus, compreendendo que o processo tem que ser feito mesmo, mas não é por peso, não é por pressão, não é por cobrança, não é por imposição, é com fé, amor e alegria. Os irmãos estão aqui, amém? Sétimo,
estabeleça uma cultura anti-excessos. É hora de nós mudarmos essa realidade, esse contexto, justamente porque a nossa marca, a marca do Ministério Luz para os Povos, são as pessoas. Nosso melhor patrimônio, se a gente pode usar um jargão, né? São as pessoas e não as atividades. E às vezes a gente quer supervalorizar as atividades em detrimento às pessoas. As pessoas são mais importantes, os relacionamentos são mais importantes, a saúde emocional das pessoas é mais importante. Por isso, chega de excesso. É hora de cuidarmos mais de nós, física, emocional e espiritualmente. Porque, queridos, o Senhor nos chamou a dar frutos. Frutos. João 15,16, um texto tremendo. Eu, que escolhi você, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Querido, quantos frutos nós já ganhamos na nossa caminhada? Quantas células, quantas vidas, quantos batismos, mas já percebeu que muitas vezes os frutos não permanecem? Sabe por que não permanecem? Por causa do excesso de cobrança, por causa do excesso de forçação de barra, levar para o encontro de qualquer jeito, querer batizar de qualquer jeito. Não, eu tenho que batizar, eu tenho que levar para o encontro, tenho que levar pelo menos 50, 30, 100, não sei, tem que fazer. Por que tem que fazer? Sabe qual é o nosso mal? Ativismo, querer aparecer, querer provar para os outros que a gente está fazendo alguma coisa. Não é esse o propósito do Senhor para nós. Nosso propósito continua sendo povoar o céu, saquear o inferno, mas sem excessos, sem adoecimentos, sem, atitudes ou comportamentos que venham denegrir ou diminuir, inferiorizar as pessoas, porque nós às vezes queremos forçar as pessoas a ser o que elas não são, queremos obrigar as pessoas a viver o que elas não conseguem viver. Não, mas é o meu coração que quer abençoar. Ok, você vai abençoar respeitando a pessoa, respeitando o tempo, respeitando a condição física, financeira, emocional. Às vezes nós queremos forçar as pessoas e às vezes a gente até banca. Quantas inscrições de encontro você já pagou para alguém? Não precisa responder, mas eu sei, porque eu já fiz isso também. Você já deve ter pago dezenas de inscrições. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Verdade, não é. Toda a recompensa vem do Senhor. Mas olha, será que a gente tivesse esperado um pouco mais, discipulado um pouco mais, consolidado um pouco mais, pastoreado um pouco mais, sem tanto excesso de forçação de barra, nós não teríamos outros resultados? E é por isso então que às vezes nós temos líderes que têm um perfil que não vai conseguir trazer os resultados que nós esperamos, porque aquilo é dele. E aí nós precisamos trabalhar mais o processo. Tem pelo menos 3 tipos de líderes. Em oitavo lugar, nós podemos aqui pensar, e eu quero falar sobre isso rapidamente, para já concluir, encerrar a palavra, fazendo uma pergunta a você. Você está mais preocupado com os resultados ou com as pessoas? Resultados ou pessoas? É por isso que eu quero motivar você a não ter medo da cultura da leveza. Por quê? Porque às vezes você pode pensar, se eu tirar as pressões, o povo não vai querer saber de mais nada. Irmãos, não é essa a cultura saudável, porque hoje nós precisamos entender esse movimento da sociedade e até de algumas igrejas. Estava conversando com o bispo Jonatas no começo, eu tive estudando algumas igrejas e avaliando, visitando algumas também, e há um movimento em algumas igrejas, na Gateway, lá em Dallas principalmente, eles estão vivendo o seguinte: em todos os ministérios, eles estabeleceram alguns princípios, que são para desacelerar, para tirar o peso, de que ninguém deve servir toda semana, sucessivamente em um mesmo ministério. Tipo, escala do ministério de louvor: 1º, 2º, 3º, 4º culto. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º domingo do mês. Não, fazer uma intercalação, fazer uma escala, tirar o peso. Idem no ministério infantil, idem no ministério de crianças, idem no ministério de diaconal, mas trazer um revezamento para que a pessoa possa sentar,
para que a pessoa possa se alimentar, para que a pessoa possa se relacionar. Às vezes a pessoa só vem para a igreja para trabalhar, e você nem vê os irmãos, porque eles não estão aqui na vivência, estão só servindo, cuidando do estacionamento, 4 semanas por mês. Como que essa pessoa vai criar um coração de adorador? Como que essa pessoa vai ter respeito pela liderança? Como que ela vai viver, na realidade, uma vida de crescimento e aprendizado, se ela não ouve a palavra? Se ela não está em comunhão? Se ela só trabalha, serve, mas ela não é alimentada? E é por isso então que às vezes nós, não, mas tem que cuidar dos carros, não, mas tem que cuidar das crianças. Temos que cuidar das pessoas. Temos que cuidar dos nossos líderes, dos nossos discípulos, porque, queridos, os resultados virão. Fique tranquilo, os resultados virão. O Senhor é o pastor da nossa igreja local. O Senhor é o pastor deste ministério. O Senhor tem nos sustentado. Muitos vendavais e tempestades poderiam ter nos destruído. Nós só estamos de pé aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Eu digo isso por nós na Uberlândia. Eu digo isso pelo apóstolo. O apóstolo está de pé por que será, irmãos? Será que Deus tem algum propósito na vida desse rapazinho de 30 anos? Será que Deus tem algum propósito na vida dele? Porque ele só está de pé por causa do propósito. O seu ministério vai permanecer. O propósito de Deus não vai ter fim. Por quê? Porque você tem um coração reto diante do Senhor. Você busca a santidade, você busca a comunhão, você busca a obediência, a fidelidade. Infelizmente, às vezes surgem pessoas com um perfil diferente. E aí, nós temos 3 tipos de líderes. O preguiçoso, aquele que não faz jeito nenhum. Deixa eu te dizer, você tem um líder preguiçoso na sua equipe, não adianta você pôr regra, pôr horário, pôr norma, pôr lei, ele não vai fazer. Se ele fizer, ele vai fazer murmurando, reclamando, vai chegar atrasado, vai te dar uma canseira. Sim ou não? Todo mundo tem vergonha de dizer, eu já sabia, mas a triste verdade é que a gente tem esse tipo de gente. Segundo, o líder faraó, que ele não quer liderar, ele quer mandar, ele quer obrigar, ele quer impor. Queridos, isso não é liderança. Faz, se eu não fizer, vou orar, eu tenho unção de Eliseu na minha vida, vou chamar o urso e ele vai te comer. Sangue de Jesus tem poder. E ainda, o terceiro e o líder ideal, o líder curado, que faz por amor, que faz por honra, que faz por aliança, que faz de fato com uma motivação saudável, que é equilibrado, que vê e que não espera ninguém mandar para ele fazer. É isso que nós precisamos então buscar no Senhor. Então, eu quero concluir essa palavra te perguntando: frutos, a que preço? Em 9º lugar, frutos, a que preço? Ao preço de uma depressão? Nos últimos anos, o contingente numérico de suicídios entre líderes evangélicos tem sido extraordinário. Eu não tenho estatísticas aqui em número, mas sempre sai na mídia, os irmãos sabem, recentes casos, né? Em um dos cafés da manhã que ministrei lá na Fama, a gente abordou isso com mais profundidade. Mas olha, depressão tem atingido homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, pastoras, líderes de célula, membros, no geral. Por quê? Porque, infelizmente, uma das causas, dentre as várias, porque a enfermidade, a depressão, ela é multicausal, ela muitas vezes não é por um único fator, mas um deles é o excesso de peso, de estresse, de cobrança, de ativismo, sabe, de falta de resultado. Então, frutos a que preço? Ao preço de uma depressão, ao descontrole alimentar, aonde o peso vai lá nas... Eu estou preocupado, eu fiquei muito ansioso esses 2 últimos anos. Eu disse, né, enfrentamos algumas situações familiares e eu entrei numa ansiedade tremenda e estava descarregando aonde? Na comida. Vieram mais 9 quilos. E aí eu estou chegando, estou 99,8,9, quase no 100. E eu estou dizendo, Senhor, eu não aceito os 3 dígitos na minha vida. Não posso em nome de Jesus. Mas é natural. A idade vem, o metabolismo desacelera. E o estresse, você quer comer, beber coca e suco, enfim. As gortices estão diante de nós. Por quê? Porque a gente quer algo como válvula de escape. A gente quer algo como válvula de escape. A gente quer algo para descarregar a nossa ansiedade. Porque aí vem junto pressão alta, diabetes,
infarto, desânimo, diga: sai, Satanás. Mas às vezes esse Satanás tem nome. E sabe qual é o nome do Satanás? Ou é o seu próprio nome, ou às vezes é o nome de um líder. Diga misericórdia agora. Mas é sério, queridos. Por isso, eu quero que nós avaliemos isso, porque a vida está passando. Ontem eu tinha 26, quando eu fui ordenado ao ministério pastoral. Hoje eu tenho 46. E queridos, eu quero viver bem. Eu quero viver como a palavra do Senhor nos promete. Goza a vida que eu te concedi com a mulher da tua mocidade. Irmãos, eu quero estar bem para minha esposa. Quero passear, quero viver, quero ser feliz. Quero ver minhas filhas, quero ver meus netos. E não quero, Jesus amado, estar desistido, desesperado, desanimado. Então, frutos a que preço? Por isso eu quero concluir esta palavra. Quero concluir, e a conclusão é: não transforme seus alvos em chicote. Diga amém. Não transforme seus alvos em chicote. Não transforme sua vida em um fardo. Entenda tempos pessoais. Olha, queridos, se algo que nós precisamos aprender dentro dessa questão do processo é que cada um tem o seu tempo. Lembra do nosso amado Jacó, quando estava prestes a se encontrar com Esaú? Ele liberou uma das máximas muito equilibradas para o ministério pastoral. Esaú queria que ele fosse no ritmo dele, e Jacó disse: não, peraí, eu vou aqui no meu ritmo, no compasso dos idosos, das mulheres e das crianças. Deixa eu te dizer, nós como pastores, como líderes de célula, como líderes de ministério, como líderes familiares, precisamos entender o tempo, o espaço, o ritmo, o fluxo de cada um dentro da sua realidade. Às vezes você estabelece uma campanha, 30 dias de evangelismo, 30 dias de jejum, 30 dias de consolidação, e aí você espera que o senhor de 80 anos caminhe no mesmo ritmo que o jovem de 19. Às vezes você espera, ou você quer, porque o seu nível de expectativa sempre é alto. Esse é um dos piores males de um pastor, de um líder. Nível de expectativa alto. E normalmente quando a expectativa não se cumpre, o que acontece é o quê? Frustração, decepção, desânimo. Mas nessa manhã o Senhor está nos libertando de tudo isso em nome de Jesus. Para quê? Para que nós entendamos então que as pessoas têm um ritmo. Tem pessoas que você pode puxar um pouco mais. Outras nem tanto. Outras quase nada. Cada um tem o seu tempo de resposta. E é por isso então que é hora de entender, perceber as diferenças, compreender as pessoas, amando, ajudando, apoiando, carregando. Ah, mas eu vou ter que carregar. Nós sabemos disso, queridos. Jesus, ele foi impactado pela atitude de 4 rapazes que pegaram um amigo, colocaram numa maca, subiram um telhado e desceram com o sujeito lá dentro, e ele foi curado. Jesus orou com ele. É hora, é momento, vai ter circunstância que uns vão carregar os outros, sim, mas isso não pode ser uma prática eterna, constante, onde nós vamos viver carregando o rebanho nas nossas costas, carregar a igreja nas nossas costas, carregar o ministério nas nossas costas. Não, é tempo de vivermos fé, amor e alegria, porque cada um tem o seu ritmo. E quando uma pessoa entende o seu propósito, querido, nada mais para ela. Quando uma pessoa entende o seu propósito, ela não é parada, ela não desiste por nada. José não parou, Moisés não parou, Josué não parou, Davi não parou, Neemias não parou, Daniel não parou. Você não vai parar em nome de Jesus, porque o propósito de Deus na sua vida é maior do que as dificuldades, maior do que as lutas, maior do que qualquer pressão. Por isso é hora de entendermos que o propósito do Senhor para nós é um propósito de vivermos, fazendo com excelência, mas vivendo fé, amor e alegria. Essa pessoa que está do seu lado é um excelente exemplo de alguém que Deus colocou para que você ame, para que você seja amigo, para que você compartilhe, para que você coma junto, ore junto, ganhe vida juntos, sirva junto, viva junto, e vamos fazer um ministério como o Senhor Jesus disse: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, vos chamo companheiro, porque eu gosto de estar com vocês, eu quero estar com vocês, é uma alegria estar juntos. Mas tem gente que pensa: meu Deus do céu, tem que ir naquela célula hoje de novo. Não acredito. Já começa a arrepiar. Eu lidei com um caso recente no consultório de uma pessoa que estava com alergia de gente.
e ela estava urticária. Eu falei, nunca tinha visto um caso desse. Ela estava com alergia, ela via algumas pessoas, começava a surgir brotoejo no corpo dela. Sabe, uma terapia profunda, por causa de traumas, de decepções, de frustrações. E hoje, sabe, o alvo de Deus é que nós olhemos para as pessoas com amor e pensar que alegria hoje é dia da minha célula, que alegria hoje é meu discipulado, eu vou encontrar com o meu discipulador, aleluia. Mas tem gente, ai, discipulado, lá vem paulada, lá vem pancada, ai, lá vem chibatada. Jesus amado, não foi à toa que Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O culto é para ser festa, fé, alegria e amor, fé na palavra, fé no louvor, fé na oração, alegria, amor em todos os ambientes. Não um culto fúnebre, não um ritmo de espancamento, uma quarentena de chibatadas menos uma na palavra. Meu Deus, não. Eu quero concluir nesta manhã, com esses segundos que me restam, dizendo, nada forçado dá certo, nada por pressão, tudo por paixão. Tenha paciência, aprenda a esperar, valorize todos os que estão com você, viva o descanso da fé, viva aquilo que o Senhor tem para você, viva aquilo que o Senhor tem para todos nós. Quero te convidar nesta manhã para se colocar de pé, mas nesta manhã eu quero fazer um apelo, para orar, com todos aqueles que estão precisando desse descanso, descanso ministerial, descanso familiar, descanso conjugal, descanso, e falar, Deus, eu quero te servir com todas as forças do meu coração, mas eu quero viver o teu descanso. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor, falar, Senhor, eu quero. Jesus diz nesta manhã, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está aqui para nos dar descanso, o Senhor está aqui para nos dar renovo, o Senhor está aqui, Ministério Luz para os Povos, para nos unir em um só propósito, de edificar uma igreja excelente, excelente na fé, no amor e na alegria, uma igreja de amigos, uma igreja de companheiros, uma igreja de parceiros, uma igreja que serve ao Senhor com fé, amor e alegria. Nesta manhã, se você está vivendo um clima de desgaste, de cansaço, de prisão, de culpa, de pressão, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós queremos orar com você. Esta manhã é uma manhã de renovo, esta é uma manhã de alinhamento do propósito, e Deus quer tirar todo o jugo, todo o fardo, todo o peso dos seus ombros, fazer de você viver um ministério prevalecente, um ministério relevante, um ministério baseado na alegria, baseado na fé, baseado no amor. Talvez você veio aqui nesta manhã, nesta conferência, como sendo talvez a última esperança, e dizendo, eu estou cansado, eu estou desmotivado, eu não aguento mais. Querido, o Senhor te trouxe aqui para te renovar, para te restaurar. Você pastor, você pastora, você bispo, você bispa, você apóstolo, você apóstola, o Senhor nos trouxe para o descanso. O Senhor nos trouxe ministros de louvor para fé, amor e alegria, obreiros de criança, fé, amor e alegria, líderes de célula, vivendo fé, amor e alegria, fundamentado na santidade, fundamentado na aliança, fundamentado no propósito, entendendo os processos e não fugindo, e não desistindo, não desanimando, não adoecendo. O Senhor não nos chamou para vivermos adoecidos, o Senhor nos chamou para viver saudáveis, saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente, saudáveis espiritualmente, vivendo o melhor dos nossos dias para o Senhor. Feche seus olhos. Eu quero pedir que os bispos e pastores que aqui estão possam ajudar, impondo mãos, abençoando. De repente você está com um discípulo aqui. Eu quero que nós tenhamos agora um momento de clamor ao Senhor, pelo renovo pleno, porque aquele que traz descanso e alívio para as nossas almas está aqui nesta manhã. Ore ao Senhor e diga, Senhor, eu recebo nesta manhã o teu renovo, o teu bálsamo, o teu descanso, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nesta manhã por cada pastor, por cada pastora, Senhor, que tem estado cansado, que tem estado, ó Deus, abatido, que tem estado, Senhor, carregando um peso gigante, mas eu creio que nesta manhã o Senhor está trazendo renovo, renovo sobre nós, renovo sobre as nossas almas, renovo, descanso. O teu favor é liberado
sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, traz sobre nós esse ambiente, essa vivência de fé, amor, alegria. Restaura, Senhor. Restaura em nome de Jesus. Restaura, Pai, o amor. Restaura a fé. Restaura a alegria. Restaura a paixão. Restaura, Espírito Santo. Eu declaro a restauração do Senhor sobre a vida de cada um dos seus filhos nesta manhã. Eu declaro em nome de Jesus o renovo, a disposição, vivendo com fé, amor, alegria. Espírito Santo do Senhor, Tu és aquele que nos guarda, aquele que nos renova, aquele que nos restaura. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro para que esta palavra se cumpra em gênero, número e grau, na sua plenitude, na vida e nos corações de todos nós. Que venha o Teu descanso, que venha o Teu favor, que venha, Senhor, e tira dos nossos ombros todo o peso, todo o fardo. Tira, Senhor, em nome de Jesus, da vida do nosso apóstolo. Em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do nosso apóstolo, ó Deus, que é nosso referencial de fé, de amor e alegria. E oro, Senhor, para que o Senhor também o renove, o fortaleça para os grandes e poderosos anos de vida. Vem sobre a vida de cada bispo, de cada bispa, de cada pastor, de cada pastora, de cada líder de ministério, de cada líder de célula, de cada voluntário, de cada servo. Que cada um, ó Deus, receba renovo, descanso, e que nós possamos partir para um tempo sobrenatural, para um tempo maravilhoso, de vivermos os melhores dias da nossa vida, os melhores dias da nossa vida, cheios de fé, de amor e de alegria. É assim que eu oro, selando esta palavra no reino do Espírito, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, receba descanso sobre a sua alma. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.